Olá. A proposta de orçamento para 2023, enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro, trouxe cortes de despesas e investimentos, pequeno reajuste do salário mínimo e redução no valor do Auxílio Brasil. Com a vitória eleitoral do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, as negociações para manter o atual valor do Auxílio Brasil e as pautas sociais que priorizam as parcelas mais pobres da população em áreas como saúde, educação, meio ambiente e segurança voltaram à lista de prioridades. Neste Agenda Econômica, eu recebo o ex-governador do Piauí e senador eleito Wellington Dias, que é o representante já definido pelo futuro governo para articular a votação de mudanças no orçamento para 2023. Senador Wellington Dias, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Bem-vindo ao Senado, né? O senhor já está antecipando quase o mandato, né? Um prazer, Tânia, um prazer muito grande, viu? Eu estou muito feliz em estar de volta aqui, essa casa, né, onde tenho muito orgulho de já ter sido parte também, pela vontade do povo do Piauí. Eu gostaria que a gente vai falar aí sobre essa questão do orçamento para 2023, mas tem o grande tema, né, desse momento, é a questão da recomposição do Auxílio Brasil, porque a previsão de orçamento para o ano que vem prevê apenas um montante de 405, todo mundo já está sabendo, mas, né, já está bastante divulgado esse tema. Vocês já estão trabalhando na PEC, né, do Auxílio Brasil, ou não sei exatamente como é que vai chamar, se vai chamar o... PEC do Bolsa Família. A PEC do Bolsa Família, né? Como é que vai ser isso aí? Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente direitinho o que é que vai ficar lá dentro, porque já se falou em várias coisas, em vários valores. Qual é o valor exato e o que exatamente vai ficar nessa PEC? Então, Antônia, veja só. Primeiro, lhe dizer que o nome Bolsa Família, PEC Bolsa Família, a retomada não se trata de uma vaidade, não se trata da disputa de nome. É um conceito de ter uma ajuda pensando a família. A família. Eu acho que esse conceito ele está sendo já reorganizado a partir de janeiro, com esse esforço junto com a Câmara e o Senado. Segundo, o presidente Lula, ele nos incumbiu de uma missão que é diferente daquela que vai ser trabalhada pela equipe econômica, por outras áreas da transição, que vão ter um olhar, para não só o primeiro ano de mandato, mas os 4 anos de mandato, numa linha de um projeto que tenha medidas emergenciais, medidas de curto prazo, medidas de médio e longo prazo, de maneira que possa gerar estabilidade, confiança, enfim. Então, veja, de modo prático, a PEC do Bolsa Família, ela repõe, ela garante, pela proposta, nós entregamos um anteprojeto para que não falte dinheiro para o Bolsa Família. Ela garante 157 bilhões de reais, que é o valor necessário para, a partir de janeiro, a gente garantir 600 reais por cada beneficiário. E o presidente Lula já anunciou na campanha um acréscimo no valor de 18 bilhões de reais por criança, ou seja, a defesa que tem base científica de que as famílias que têm crianças são aquelas que estão sofrendo mais. Crianças abaixo de 6 anos? Crianças até 6 anos, a primeira infância, até 6 anos. Por quê? Porque é nessa fase da vida que precisa de alguns cuidados especiais na área nutricional. Você, quando cresce, não precisa mais de fralda, mas quando é criança, precisa de fralda. Então, eu cito esse exemplo simples para mostrar que há despesas especiais. E ali, você tem uma família que tem um casal, recebe 600 reais. Tem uma família que tem um casal e 2, 3 crianças, recebe os mesmos 600 reais. Então, esse dinheiro termina ficando mais apertado para garantir a sustentação dessas pessoas, e o presidente Lula resolveu consertar isso. Bom, então, ao total, 175 bilhões de reais. Os 157 já para garantir a continuidade
do que é pago até dezembro. Então, em janeiro, continua pagando 600, mais a implementação destes 150 para cada uma família beneficiária, para cada criança ali na família. Tem 2 crianças, 300, tem 3 crianças, 450. Então, é esse o conceito. O outro ponto é garantir também no orçamento 2 outros objetivos. Garantir que se tenha nas áreas que são essenciais à população brasileira, educação, saúde, meio ambiente, na área também social, ciência e tecnologia, mesmo no Ministério da Defesa, as condições de funcionamento, ou seja, qual o recurso necessário para cada área dessa. Um exemplo. O investimento extra, então, porque isso aí está acima dos 175. Não. Neste caso, só para você entender, quando se coloca, o que se coloca fora do teto, o que se excepcionaliza é o programa Bolsa Família. Com 175 bilhões. Essa outra parte, ela é reorganização dentro do teto do orçamento que fica, tá certo? Assim, de forma transparente, ao fazer a excepcionalização do valor total do Bolsa Família, na prática, nós temos, de forma transparente, 105 bilhões que estavam previstos lá no orçamento, que ele vai suportar a readequação. Nós temos situações em que se retirou, por exemplo, da atenção básica na saúde, da média alta complexidade. Eu estou falando aqui da unidade básica de saúde, que esse ano já está com dificuldade, das UPAs, os municípios principalmente. Eu vou pedir então para o senhor, vou pedir para o nosso diretor, Vinícius, colocar aqui na tela, porque nós preparamos um grupo, exatamente um gráfico, com esses cortes. E aí, o senhor até aproveita isso e vai nos explicando melhor como é que fica essa recomposição. Então, educação, a gente teve no projeto da Lei Orçamentária Anual, o PLOA, como a gente fala aqui internamente, de 2023, em relação ao que foi efetivamente aprovado em 2021, a gente teve uma queda de 6%. Em saúde, a gente teve uma queda de 12%, porque eu ia perguntar exatamente sobre isso aí para o senhor na sequência. Ciência e tecnologia, uma queda de 24%, assistência social, uma queda de 47%, segurança pública, a gente teve essa queda de 34%, em outras funções, muitas, 13% e um total aí de 14,9% nesses pontos aqui. A gente tem ainda outras quedas. Então, é para recompor isso aqui que vocês vão trabalhar com 105 bilhões? Apenas um dado que eu considero importante. Aqui, na educação, ela foi um pouco mais, tá certo, na nossa visão, porque, por exemplo, já nem se considera mais. Há muito tempo não se tem reajuste, por exemplo, na merenda escolar. Ele está congelado lá. Aí, quando você compara um ano com o outro, parece que está igual. Não, mas na prática diminuiu porque não tem inflação. Pois é, só que está igual porque há bastante tempo não tem reajuste. Então, o dinheiro que está indo, ele não é suficiente para uma merenda adequada. Então, nós estamos fazendo a recomposição. Cito esse exemplo para que você compreenda. Mas veja, aí se você olhar educação, saúde, assistência social, segurança, se a gente perguntar para a população o que está ruim, não é? Como é que está a situação do serviço? Está ruim? Tá, você vai encontrar gente que vai dizer que está ruim lá na saúde porque está indo todo dia na farmácia popular atrás do seu remédio, não é, para controlar a pressão alta, para diabetes, e não está encontrando. O outro está indo lá no CREAS, no CRAS, que é a área da assistência social, e lá também não está tendo mais o atendimento. Na área da segurança, uma série de programas paralisados. Na educação, eu citei aqui a parte da merenda escolar, mas posso falar que hoje as universidades, os institutos federais estão com dificuldade de fechar o ano, de corte de energia, por falta de dinheiro, ou seja, é essa a realidade. Então, o que é que nós temos? Um orçamento para 2023 que trava o país, que para o país em áreas que são essenciais para a população. Então, o que é que queremos? Garantir a recomposição para que 2023 essas áreas possam funcionar. Do outro lado,
dinheiro para investimento. Então, o senhor falou uma coisa, você citou universidades, até recentemente falava-se que essa PEC tramitaria, que começa pelo Senado, e seria pensada na Câmara uma outra PEC que já existe lá, que é exatamente uma PEC que prevê que recursos das universidades, que são recursos captados por elas mesmas, sejam liberados, para que elas possam até pagar despesas básicas que o governo não está pagando. Como é que vai ficar isso aí? Isso vai ser apensado? Essa tramitação vai ser assim? Vocês pensam em fazer isso assim? Isso. Ela começa no Senado. No Senado, o que se verificou lá para poder dar uma condição de aprovação a tese é chegar a um entendimento já no texto, a partir desse anteprojeto, que, através do nosso coordenador, o vice-presidente Geraldo Alckmin, foi apresentado, com a entrega. Nós estamos agora numa fase de entendimento. Esse texto, para poder a gente conseguir, tem que ter 3/5 para aprovação. Alguém tem uma sugestão, o outro tem outra sugestão. Ali ele tem basicamente 3 coisas. O dinheiro do Bolsa Família, que são 175 bilhões, a excepcionalização para doações, ou seja, é uma burrice, na minha opinião, não tem outra palavra. Alguém quer doar ao Brasil, quer doar para a universidade, quer doar para uma pesquisa, quer doar para a área social, para o meio ambiente. A Noruega quer doar $1 bilhão para a Amazônia. Não pode, porque quando chega esse dinheiro tem que cortar uma despesa por conta do limite do teto. Então, agora se coloca uma excepcionalidade. Isso não é receita tributária, isso aqui é uma despesa que é feita com quase dinheiro... como se fosse um prêmio na loteria. Pronto, é algo que caiu por doação, como o nome já diz, e tem ainda uma previsão lá, que muitas vezes se causa uma certa confusão, de que, havendo receita extraordinária, havendo excesso de arrecadação, ou seja, você quando faz o orçamento, você faz uma previsão de receita, uma previsão de despesa. E havendo esse excesso de arrecadação, por alguma razão, vendeu um bem, sei lá, e teve lá um excesso de arrecadação. E agora, o que faz com esse dinheiro? A lei do teto, ela já prevê uma excepcionalização para pagamento da dívida, que é muito elevada. E o que se coloca é que, além de pagar a dívida, é possível tirar aqui um pouquinho para poder completar, para ter mais investimentos. Então, isso também está lá na previsão, limitada a 6,5% da receita extraordinária, da receita corrente, com base em 2021, exatamente para não ficar como um cheque em branco, que ficaria limitada a um máximo de 23 bilhões. Esses 23, na verdade, é um teto para caso ocorra uma receita extraordinária. Qual é o objetivo aqui? Ampliar investimento. O Brasil tem que cuidar, não é, de funcionar os seus serviços públicos, mas o Brasil tem que avançar. E ao avançar, aí lá a gente já está prevendo. Precisa de dinheiro para o Minha Casa Minha Vida. Isso aqui gera atividade econômica. Não deixar nenhuma obra paralisada, retomar as obras, garantir dinheiro para a recuperação das rodovias, que também não tem suficiente. A gente tem o menor recurso para o DENIT da história, como lembrou o relator senador Marcelo Castro. Então, veja, ao garantir que se tenha, a gente quer ver se alcança pelo menos 4 vezes mais dinheiro para investimento do que a gente praticou o ano passado e esse ano. O Brasil está investindo do tanto que investe São Paulo, uma unidade da federação. O meu Piauí investe 10% aproximadamente do que investe o Brasil. Não é razoável com a economia e desenvolvimento que tem o meu estado. Se o Brasil estivesse investindo na proporção das receitas do Piauí, investiria 350 bilhões de reais, para você ter uma noção. Está investindo 22 bilhões. Eu vou aproveitar a sua deixa, então, e vou chamar aqui um outro gráfico na nossa tela, que mostra exatamente, para a gente discutir essa questão do teto dos investimentos. E aqui a gente pegou aqui 2016 para cá, e a gente pega várias despesas, entre elas as discricionárias, que é onde o governo pode investir. A gente considerou 2016, esses dados também estão todos no orçamento, né, de 2023, e a fonte é o site da consultoria do Senado, tá público. Então, a gente considerou 2016 como sendo o ponto zero, e a partir de 2016 o que aumentou, o que caiu.
né? Pegando a primeira linha, que é essa vermelha, o regime geral da Previdência Social teve um aumento de 130, esse aqui é em bilhões, 130 bilhões. A assistência social teve, e aí entra o Bolsa Família, entra todos esses programas de apoio assistencial, ele vinha aqui de 2016 até 2019 praticamente zerado. Quando teve a pandemia, deu um pico, foi tão grande que saiu aqui do nosso espectro de 150, porque foi mais de 500 bilhões, né? Já caiu assim em 2021, 2022 ele sobe um pouquinho de novo com R$600 e a previsão ele voltava a cair. Mas, de qualquer forma, ele teve um crescimento de 77 bilhões em relação a 2016. Assistência social. Assistência social. Aqui, o segundo é educação, e a gente vê que a educação permaneceu praticamente sem crescer, até caiu um pouquinho, e ele cresceu na previsão para 2023, 0,1 bilhão. Né? Que em termos de investimento geral não é nada. Aqui o nosso amarelinho é saúde. Né? A gente teve aqui a pandemia aumentando muito, mas ela tem uma previsão de menos 3,4% para 2023. Eu estou considerando, a gente está considerando aqui o que está escrito no orçamento que vigora, na proposta que vigora até agora. E as despesas discricionárias, que é isso aí que o senhor falou, vamos melhorar a merenda, vamos melhorar a estrada, vamos fazer posto de saúde novo, escola, uma queda de 63,2 bilhões na previsão para 2023. Teve esse pico novamente e aí vem só caindo, e a previsão, se seguisse aqui, era continuar caindo. Então, como é que se pode resolver essa questão aqui? É impossível resolver dentro do teto de gastos? Para a gente discutir o teto de gastos. Correto. É claro que todo o objetivo, não é? E o presidente Lula já fez isso lá atrás. Eu vou lembrar, nós estamos falando de um presidente que já foi presidente entre 2003 e 2010. E durante o período em que foi presidente, fez com que o país que estava em recessão, ele ali teve um crescimento médio de 4% ao ano, tá certo? A gente está falando aqui de um crescimento baixo. Aqui, para você ter uma ideia, nessa fase da pandemia, nós tivemos ali uma série de investimentos com apoio a empreendedores, investimentos com compra de equipamentos, enfim, provavelmente foi daí que teve essa elevação. A gente tem aqui o auxílio da manutenção dos empregos, a renegociação de dívidas de empresas, né, que foram os valores maiores, na verdade. Né? Agora, o que eu lhe digo? É que o que está previsto no orçamento para 2023 são 22 bilhões de reais. Você tem um Produto Interno Bruto, um PIB de 10 trilhões, isso corresponde a 0,22%. É o mais baixo da história do Brasil. Quando a gente olha, tem um estudo muito bom, eu gosto de usar muito ele, do economista Raul Veloso, em que ele mostra todas as vezes que o Brasil teve uma elevação de capacidade de investimento, principalmente em infraestrutura, em rodovias, em pontes, aeroportos, enfim, o que aconteceu? Teve ali uma sintonia com o setor privado, em que também se elevou investimentos privados e se teve, com isso, crescimento econômico. Ampliou geração de emprego, mais empreendedores, mais oportunidades. É isso que o presidente Lula quer alcançar desse mandato entre 2023 e 2026. Mas, no começo, nós estamos querendo ter uma condição de trabalhar extremamente aquelas coisas que são essenciais. Tenho uma série de obras, cerca de 13 mil obras, que estão aí paralisadas. É uma estrada, é ali uma ponte, enfim. Vamos deixar paralisada? A pior obra mais cara é aquela que paralisa. Eu fui governador, eu sei que quando você vai retomar aquela obra que era 100, ela já vai para 150, sei lá. Então, ali há necessidade de concluir. E aí nós estamos colocando recursos para investimentos com a certeza de que, somando esses investimentos da administração direta, mais outros investimentos, nós temos as estatais, nós vamos ter condições de trabalhar parceria com o setor privado, com a previsão, se nós estamos
um plano que o Brasil vai voltar a crescer, vai ter demanda de energia, então tem que ter mais investimentos aqui para o setor de energia. Se a gente faz um plano articulado como que é o presidente Lula, integrado com governadores, com os municípios, integrado com o setor privado, então nós vamos ter condições de trabalhar uma série de investimentos no turismo, na área relacionada à própria infraestrutura, que muitas vezes cabe parceria público-privado, nessa área de gás e petróleo, nessa área de minério. O presidente colocou que ele quer pegar os 10 setores da economia, que o Brasil tem maior possibilidade, dentro da disputa que ele tem de produtividade com outros países, e impulsionar ali. O setor de energia, por exemplo, é um deles. A bioeconomia é outro setor que a gente tem grande chance. O turismo tem um espaço para crescimento gigante. Então, esse caminho é que vai fazer com que a gente cresça a economia, cresça a receita, reduz a dívida, garante as condições de, inclusive, como ele fez lá atrás, ele alcançou superávit, tá certo? Ou seja, hoje aqui o que a gente percebe é que há toda uma maquiagem para poder artificialmente fechar 2022 com superávit. Eu sei até que parece que tem uma meta aí de 15 bilhões que tem que alcançar. Fazendo o quê? Uma série de maquiagens. O dinheiro do precatório, 50 bilhões, era para pagar esse ano. Joga para frente. O dinheiro, a receita de lucros e dividendos da Petrobras, da Eletrobras, antecipa agora. Ou seja, um dinheiro que era para ser distribuído no próximo ano, esvazia a receita lá e traz para este ano agora. Então, veja, o que nós estamos trabalhando com muita seriedade, aqui coordenado, repito, Câmara, Senado, o vice-presidente Geraldo Alckmin muito empenhado para o diálogo, garantir dinheiro para o Bolsa Família, garantir que os serviços funcionam e garantir capacidade de investimento para a gente fazer o país decolar. Duas coisas que não entram agora, eu queria saber quando é que entra, quando é que o cidadão brasileiro pode ter perspectiva real. A questão do reajuste do salário mínimo, como é que fica, o reajuste real, portanto, o aumento real do salário mínimo, e a questão da revisão da tabela do imposto de renda, que já são muitos anos, e quanto mais tempo passa, mais pagam os brasileiros mais pobres em relação aos que ganham mais. Então, nós vamos cumprir o reajuste da tabela do imposto de renda. Qual foi a opção que fizemos? Diante de uma situação de muitas incertezas, nós, conversando com o presidente eleito, o presidente Lula, achamos melhor que pudéssemos tratar sobre ela já a partir do início do ano de 2023, com segurança sobre as opções que vamos ter para trabalhar com base nos dados que a própria transição está levantando. Segundo, em relação ao salário mínimo, não, esse a gente já está assegurando, porque ele é parte da estratégia de fazer a economia crescer. Quando se dá um ganho real ao salário mínimo, no caso, a regra é a média do produto interno bruto, portanto, você não tem aquele efeito de um crescimento brusco ou de uma queda brusca, que quando você faz com base no ano anterior. A média, ela garante uma condição de planejamento melhor. Então, pelas estimativas de como vai fechar o PIB esse ano, algo em torno de 1,4%, que aplicado sobre o que está previsto já de reajuste no orçamento, nós teremos aí aproximadamente um salário mínimo de aproximadamente 1.320 aproximadamente. Qual é o impacto que isso tem nas contas públicas? 6,8 bilhões, ele está lá dentro daqueles 105. E qual é o impacto que isso dá na economia? São 38 milhões de pessoas que diretamente vão receber um pouco mais do que R$100. Isso aqui dá cerca de 53 bilhões de reais para a economia. Senador. Fora as pessoas da classe média, de outras áreas, que têm o salário mínimo como referência. Então, isso aqui junto com tirar pessoas da inadimplência, tem lá também um fundo garantidor que se está trabalhando também, voltado para resolver o problema das pessoas físicas que estão inadimplentes para poder voltar para a economia. E pessoas jurídicas, micro, pequenas empresas principalmente, que através da rede
rede bancária vão ter uma oportunidade também de financiamento. Isso tudo é fator para fazer a economia girar. Senador, para a gente encerrar, o senhor tem 1 minuto. Eu queria que o senhor nos falasse sobre a relação do governo com o mercado, porque parece que a cada declaração que o presidente Lula dá, a gente tem aí mudanças nos humores do mercado. Como é que o governo pretende equalizar essa necessidade da economia real, que é o cidadão trabalhador, o empresário que produz, que investe, e essa realidade virtual especulativa que é conhecida como mercado, que é o setor financeiro? Como é que o governo pretende equalizar essa questão? Olha, daqui até 31 de dezembro, sei que pode parecer apenas um jogo de palavras, não é. O presidente é Jair Messias Bolsonaro. Então, tem uma série de outros fatores que impactam na economia. Não dá para jogar tudo isso na conta de uma frase, uma palavra ou outra do presidente Lula. Até porque nós estamos tratando de um presidente que é reconhecidamente aquele que mais teve responsabilidade fiscal. Fez no seu período de governo que a gente tivesse a economia crescendo, redução da dívida, que saiu de cerca de 67%, 60,7% para 37%, fez cair o juro, fez cair a inflação, fez aumentar emprego, fez aumentar a quantidade de novos empreendedores, ou seja, é esse caminho que nós vamos trabalhar. É claro que o que estamos trabalhando agora aqui é um orçamento para a alavancagem, para ter as condições de destravar o Brasil já no primeiro momento do governo, a partir de janeiro. Porém, haverá um plano, tá certo? Repito, com medidas. Sim, as emergenciais, essas aqui que eu estou falando, boa parte são emergenciais, mas medidas também de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, não é? Com previsibilidade. Qual é a meta que a gente vai ter para o controle de despesa de pessoal, de custeio, não é? Para fazer com que a gente tenha as condições de adequar a dívida, que hoje, inclusive, a maior parte dos títulos são de curto prazo. Então, esse trabalho, com certeza, toda a equipe vai estar trabalhando. Eu estou bastante animado, não é? É claro que tem aí um desafio que eu sempre digo, é que nem trocar pneu com carro andando, tá certo? Mas eu acho que a gente vai colocar o Brasil nos trilhos e, se Deus quiser, gerar emprego, gerar renda. Senador, eu já deixo aqui então acertada com o senhor a segunda parte dessa entrevista para fevereiro, assim que retomarmos os trabalhos e que for os trabalhos legislativos, que o senhor esteja empossado já como senador, certamente em alguma função importante da paz do governo. Muito obrigada. Eu agradeço, e principalmente um pouquinho mais à frente para a gente ver como essas coisas que eu disse estarão acontecendo. Mas o presidente Lula não abre mão de uma coisa, colocar os mais pobres no orçamento. Isso ele quer fazer já no primeiro momento do mandato. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser indicar este programa para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva lá, ative o nosso sininho que você vai acompanhar a programação, que é bem interessante. Até o próximo Agenda Econômica.